Olá! Nesse vídeo de hoje, ensinarei a você a fazer o seu quadro dos sonhos, para que você consiga realizar tudo aquilo que você deseja e conseguir trazer tudo aquilo que estava apenas no seu plano mental para a sua vida de uma forma palpável. Esse quadro dos sonhos vou explicar a você através de 4 etapas, sendo a 4ª etapa a mais importante para que você então consiga materializar tudo aquilo que você deseja. Então fica comigo até o final para que você não perca o pulo do gato, que exatamente faz com que você consiga ter automotivação forte o suficiente, de forma visceral, para que aquilo que você deseja, que está apenas ainda no plano do seu imaginário, se realize na sua vida em 2024. Vamos começar o vídeo? Antes disso, obrigada por se inscrever no canal, por dar o seu like e compartilhar com as pessoas que você deseja abençoar. Vamos lá. A primeira etapa é a etapa de você ter clareza sobre aquilo que você deseja. Muitas pessoas desejam apenas uma vida melhor do que elas têm atualmente. No entanto, esse tipo de desejo, quando ele é genérico, ele simplesmente não consegue inspirar você o suficiente para que você consiga então parar de procrastinar e vencer a preguiça, e nem consiga ter a perseverança necessária para fazer as coisas até que elas se tornem realidade. Então, a primeira forma que você tem de materializar os seus desejos é trazer clareza e especificar. Por exemplo, se você deseja um imóvel, então que você saiba qual é o imóvel. Você quer um apartamento ou uma casa? Você quer uma casa de 2 ou 3 andares ou uma casa térrea? Você quer que seja numa vila ou você quer que seja uma casa fora de qualquer tipo de condomínio? Você tem que ser específico naquilo que você quer. Quanto ao valor? Você quer ganhar quanto por mês? Você quer trabalhar para você ou quer trabalhar para os outros? Se é para uma outra pessoa, qual é a empresa que você quer? Se é trabalhar para uma outra pessoa, qual é o perfil de empregador que você quer? Caso você queira uma relação, então que tipo de relacionamento você deseja? Uma pessoa monogâmica ou um relacionamento aberto? Se for uma pessoa monogâmica, que tipo de relacionamento que você deseja ter com essa pessoa? Um relacionamento onde essa pessoa tem um comprometimento com você, de sempre estar com você nos eventos sociais, uma pessoa que seja comprometida com o seu bem-estar, uma pessoa que seja carinhosa? Você quer que tipo de homem? Você estabelece a altura, a cor dos olhos. Agora, se esses aspectos físicos não forem importantes, um aspecto que você não deve negligenciar de forma alguma são as características, os aspectos que estão relacionados ao caráter da pessoa. Esses aspectos, eles devem ter uma prioridade sobre qualquer aspecto físico. Porque os aspectos físicos, depois que a gente está numa relação, a gente se acostuma. Mas o caráter, se a pessoa for mau caráter, ela pode destruir a sua vida. Então, o primeiro aspecto para que o seu quadro dos sonhos de 2024 se realize seja específica naquilo que você quer. Traga clareza. Só com clareza a sua mente ela consegue ter então uma rota que você consegue ter perseverança, disciplina o suficiente para então se determinar a acordar cedo todos os dias, sabendo o porquê você está acordando. Então essa é o primeiro passo que você deve ter, clareza. Depois especifique. A segunda coisa que você faz depois de você ter essa clareza e especificar para você aquilo que você quer, você deve então ir, por exemplo, na internet, e um exemplo que eu gosto de citar é ir ao Pinterest. Lá tem uma quantidade muito grande de variedade de fotografias onde você pode trazer uma ilustração daquilo que você quer vivenciar. Então, procure no Pinterest o tipo de casa que mais se assemelha ao tipo de casa que você quer. O tipo de relacionamento, então você tem lá pessoas que têm um tipo de relacionamento nos lugares que você deseja frequentar. Se for, por exemplo, relacionamento, procure imagens que estejam muito associadas a pessoas que aparentam, né,
com aquele aparentam com você, com relação à pele, com relação à cor, a sua cor de pele, com relação ao seu tipo de cabelo. Da mesma forma, você segue o mesmo tipo de linha de raciocínio para o companheiro que você deseja ter, tá? Quanto mais próximo da realidade que você quer você conseguir obter como inspiração, melhor fica para que você possa ter clareza nas suas visualizações. E aí a gente entra exatamente, então, para o nosso o quê? Para a nossa terceira etapa, que é a visualização. A compreensão de que o cérebro ele não consegue fazer diferenciação entre a realidade vivenciada por nós e uma realidade que seja virtual. O cérebro ele não faz essa distinção. Ele não sabe quando uma coisa é verdade ou quando uma coisa é falsa. Se você consegue visualizar em detalhes, se você consegue se permitir sentir a felicidade de estar naquele ambiente, mesmo que seja no plano mental, para o seu cérebro aquilo é uma verdade. E é muito importante salientar que quando você faz essas visualizações de uma forma muito precisa, muito detalhada, e esse detalhe você consegue porque você tem clareza daquilo que você quer, você consegue então gerar a felicidade que mexe com os seus hormônios. Você consegue mostrar para o seu cérebro que você já se encontra naquele ambiente e ele trabalha. Ele trabalha te dando inspirações, te mostrando em sonho como aquilo se realizou. Você segue essa sincronicidade, você entende que ali é um sinal, é uma sincronicidade, você entende e se coloca em uma direção inspirada, direcionada justamente para onde está mostrando essas sincronicidades que vão sendo apresentadas, né, para você ao longo da sua vida no decorrer desse ano de 2024. Agora, se recorde que as sincronicidades elas acontecem no momento presente. Então, é no momento presente e não vivendo o passado ou vivendo o futuro que você consegue fazer a leitura das sincronicidades. As sincronicidades são os sinais que o universo ele te envia, te mostrando quais são os caminhos sem resistência ou de menor resistência para que você possa, então, materializar aquilo que você quer. Então, observe essas sincronicidades, se permitindo viver no aqui e no agora, no presente. Aí nós vamos para a quarta etapa, e essa etapa é a etapa mais importante de todas. A etapa mais importante é você estabelecer o porquê. Essa etapa é a mais importante, porque o porquê, quando ele é um porquê visceral, quando ele te dá um motivo suficientemente ardente que faz com que você queira uma determinada coisa, isso te gera uma automotivação. Perceba que eu falei automotivação e não apenas motivação. Quando nós não temos uma automotivação, quando nós temos apenas motivação, isso é um problema muito grande, porque a motivação, se ela decorrer de uma outra pessoa, se ela decorrer de um relacionamento que nós queremos ter, isso prejudica a nossa perseverança na obtenção do resultado e na manutenção do resultado alcançado. Por quê? Porque se essa pessoa, por acaso, ela se desfizer, né, ela nos tratar mal, ela nos rejeitar, esfriar, e ela gerar qualquer tipo de incômodo, ou de ela atrapalhar, né, a sua vida de qualquer forma, gerando inconveniências à sua vida, a motivação que dependia dela deixa de acontecer. E aí você começa o quê? Você começa a procrastinar e se auto-sabotar. Então toda motivação que decorre da existência de uma outra pessoa, ela é simplesmente uma autossabotagem. Por isso, você não deve fomentar, isto é, alimentar uma motivação que possa ter como a origem cortejar uma determinada pessoa, conquistar uma outra pessoa. Então, tipo, uma pessoa deseja malhar para ficar mais bonita, para conquistar uma determinada pessoa. Então, a motivação não é o seu bem-estar, não é fortalecer a sua autoestima, não é fortalecer a sua autoconfiança. A autoconfiança e a autoestima, elas não dependem da nossa beleza, elas estão relacionadas ao que nós
acreditamos sermos, independente da nossa aparência física, ou seja, o quanto interessante nós somos, e isso transcende a aparência física. No entanto, a aparência física é um aspecto importante também naquilo que compõe a nossa autoconfiança e na nossa autoestima. Ela nos completa e ela complementa a nossa força emocional. Então, negligenciar a nossa aparência é negligenciar a nós mesmos. O que acontece é que toda vez que você coloca a sua motivação para conseguir qualquer coisa em decorrência de uma outra pessoa, você simplesmente se auto-sabota. Porque o controle das suas emoções e o controle dessa conquista na sua vida sempre fica dependendo dessa outra pessoa. Então, nunca alimente uma motivação em decorrência de uma terceira pessoa. Alimente a sua automotivação, ou seja, uma motivação que depende apenas de você. Você começa a praticar exercício porque você entende que o exercício físico, ele promove uma coisa muito além a melhora da sua aparência física. Ele mexe com o seu foco, ele mexe com os seus hormônios, ele fortalece o seu cérebro, todo o seu corpo fica fortalecido, você fica mais saudável. Então é alguma coisa que deve estar relacionado ao seu fortalecimento emocional e que não deve estar atrelado a conquistar uma terceira pessoa. Ok? Então faça com que você tenha a clareza do porquê, um porquê ardente, um porquê visceral, um porquê forte o suficiente para que você possa se manter perseverante mesmo nos momentos desafiadores. Quando você tem um porquê forte o suficiente, você consegue então ter automotivação. Você não precisa nunca focar na disciplina. Se você sempre focar num porquê forte o suficiente para que você se mantenha perseverante numa determinada coisa que você quer, você vai perceber que a disciplina ela vem como um efeito dominó, um efeito cascata. Agora, se você for disciplinada, mas não tiver um motivo suficientemente forte que dependa apenas de você, você vai ver que a disciplina não consegue se manter na sua vida diante dos grandes desafios. Então, por exemplo, uma pessoa que quer aprender o inglês, e essa pessoa quer aprender o inglês porque ela quer simplesmente ir para um outro país para começar a ganhar, por exemplo, em dólar, e aí conseguir dinheiro para ajudar a família que se encontra no Brasil. Você percebe que o porquê é um porquê muito forte, então ele traz uma automotivação muito forte, porque esse é um porquê que de fato faz com que a pessoa consiga perseverar mesmo diante dos desafios do dia a dia, o desafio de estar cansada, né, os desafios de, por exemplo, querer praticar alguma coisa que seja um hobby, mas ela consegue abrir mão desses pequenos prazeres em prol disso, porque é algo maior, porque o porquê que a motiva a fazer aquilo é um porquê forte o suficiente, vai trazer a possibilidade dela se capacitar e realizar um trabalho em um outro país, onde ela será melhor remunerada, para trazer uma melhora de vida para ela e para aquelas pessoas que ela ama e que ela quer honrar. Então perceba que esse porquê, ele é fundamental. E tem um livro, que é um livro que eu vou indicar nesse vídeo, e é um livro que para todas as pessoas que são procrastinadoras, todas as pessoas que são preguiçosas, todas as pessoas que costumam se auto-sabotar, que não conseguem fazer muitas vendas, ou se fazem vendas, não conseguem fidelizar essas vendas. Pessoas que têm dificuldade para que os seus filhos ou o seu marido consigam realizar os seus desejos. Para todas as pessoas que têm essas dificuldades, esse livro é um livro fantástico. Comece pelo porquê. Nesse livro ele mostra como os grandes líderes eles conseguem inspirar as pessoas e fidelizar as pessoas às ideias dele. Como as grandes empresas elas conseguem muito mais do que vender. Elas conseguem fidelizar os seus clientes. Porque uma coisa é vender muito. Uma coisa é, além de vender e vender muito, você conseguir que esses clientes se fidelizem a você. Ou seja, eles compram aquilo que você está ofertando, aquilo que você está oferecendo, não apenas pelo valor e
e pela necessidade atrelada deles, atrelada a esse produto, né? Mas eles compram porque o porquê deles e o porquê da sua empresa e o porquê que você vende, que você desse produto existir, desse serviço existir, esses porquês eles estão o quê? Eles estão entrelaçados. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, o meu pai ele fez muito esforço para que eu pudesse aprender o inglês. E ele não obteve sucesso. E a minha vida inteira eu estudei. Eu tive inglês no colégio, fiz inglês por fora e eu não aprendi durante a minha vida toda, mesmo sempre estudando inglês. Por quê? Porque tanto o meu pai como os professores, ao tentar me inspirar, eles faziam da forma incorreta, que era ou através do como ou através do que. E você não inspira através nem de como nem do que. Você inspira através do porquê. E também não basta ser um porquê qualquer. Se for um porquê genérico, você não inspira nenhuma pessoa, nem mesmo a você. Então, quando o como, você tem que estudar e prestar atenção, você tem que ler, você tem que ouvir os áudios, né, antigamente eram fitas, cassete, para que você possa aprender. Nada disso me fazia ter o quê? Ter inspiração suficiente para que, de fato, eu pudesse aprender o idioma. Se falasse o seguinte, porque você precisa passar. Então, exatamente era o que eu fazia. Eu estudava para passar e acabava sem aprender o idioma. Era só para passar. O porquê que hoje em dia eu estudo todos os dias, o que eu faço? Eu tenho simplesmente um esforço eu coloquei uma meta de 10 palavras por dia, de segunda a segunda. Então, de segunda a segunda-feira, eu estudo 10 palavras de inglês por dia. Então, parece que isso é uma meta pequena, seria um investimento de 1%. No entanto, isso não é uma meta pequena, isso é uma meta realista, uma vez que eu tenho outros objetivos. Então, esse objetivo é um objetivo que eu tenho, mas não é prioritário. Daí eu tenho que colocar uma meta realista. Eu faço isso porque eu sei que ele tem o quê? Um efeito de juros compostos aí. Se você pegar 10 palavras, que parece pouco, mas você multiplica por 7, que é uma semana, depois você pega e multiplica num ano inteiro, você percebe? Eu vou ter muito mais do que 365 palavras no meu repertório. Então, quando eu faço isso, eu estou aumentando o meu vocabulário. E as pessoas que falam fluentemente, elas têm uma margem aí de pelo menos umas 4.000 palavras. Então, o que me fez passar a ter essa disposição para conseguir aprender o inglês não foi apenas uma responsabilidade que decorre da idade, porque muitas pessoas já estão mais velhas, né, têm mais responsabilidade em vários aspectos de suas vidas e ainda assim não conseguem ter um comprometimento sem faltar com o quê? Com o aprendizado de um outro idioma, por mais que isso seja relevante para empoderar essa pessoa na sua esfera profissional, uma vez que isso nos capacita, né, a termos outros tipos de clientes e ter uma empresa, às vezes, internacional. Então, você percebe que não foi apenas a responsabilidade, mas foi o quê? Foi o motivo pelo qual eu estudo, seria exatamente os motivos que eu acabei de salientar. Eu pretendo, em algum momento do meu futuro, ter um empreendimento que seja internacional. Eu quero ouvir podcasts que são de americanos sem que eu precise ficar parando toda hora para traduzir. Eu quero ouvir esses podcasts de uma maneira mais fluida. Porque quando você tem acesso a esse tipo de conteúdo, você tem acesso a conteúdos, muitas vezes, de coisas que estão acontecendo antes de chegarem no Brasil. Então você consegue estar à frente, o seu conteúdo ele consegue estar à frente do conteúdo de muitas outras pessoas. Por quê? Porque as coisas normalmente acontecem primeiro fora do Brasil para depois vir para cá. Então você percebe, essa motivação é uma motivação tão forte para mim, tão visceral, que ela conseguiu me trazer uma responsabilidade, né, um comprometimento que
eu não consigo me perceber mais sem estudar as minhas 10 palavras por dia de inglês, porque o meu porquê é um porquê muito forte. Então, esse livro é um livro que, se você deseja parar de procrastinar, se você deseja deixar de ser uma pessoa preguiçosa, se você deseja ser uma pessoa que tem uma boa oratória, consegue, através da sua boa oratória, consegue persuadir as pessoas a comprarem as suas ideias, a vender mais, mas não apenas vender mais, a fidelizar os seus clientes, esse livro é um livro que vai ser um divisor de águas na sua vida. É um livro extremamente fácil de ser lido, tem muitas histórias onde a pessoa, né, o autor, ele vai te ensinar através das diversas histórias, como que essas pessoas descobriram o porquê de suas empresas, o porquê de seus clientes, o pai descobre o porquê do filho, para conseguir então ter o seu sim, e o sim de uma maneira, né, persistente, o sim que tem uma raiz duradoura, que é isso que todos nós queremos. Se queremos ganhar dinheiro com o quê? De forma lícita, de forma, né, que seja ininterrupta, e para isso nós precisamos ter esses porquês fortes que nos conectam às outras pessoas. Então, esse livro é um livro fundamental para que você tenha aí na sua biblioteca, para que você possa investir nessa arte, que é a arte de fazer dinheiro lícito, de multiplicar dinheiro lícito, de se manter dinheiro lícito, e na arte de você não só ter uma boa oratória, mas ter uma oratória que seja persuasiva para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. O segundo livro que eu vou indicar nesse canal, que vai fazer você conseguir trazer, né, todo esse seu plano que está apenas no seu imaginário para a realidade, é o livro chamado Força de Vontade. Esse livro também é muito importante, ele mostra que a força de vontade é um aspecto que você deve simplesmente deixar de lado, ou seja, aquelas pessoas que tentam se motivar através da força de vontade, elas estão se auto-sabotando. Porque através dos estudos que esse livro ele oferece aos leitores, se percebe que a força de vontade no ser humano, ela é limitada, isto é, ela tem um limite, o ser humano tem um limite para conseguir, então, se motivar através da nossa força de vontade. Já as tentações que chegam através, né, do mundo todo, que chegam para nós, elas são ilimitadas. Então, nós não conseguimos nos mantermos automotivados através da nossa força de vontade. Então, o livro, ele te dá diversas formas de você conseguir abrir mão de se utilizar da força de vontade e se utilizar de estratégias eficientes, né, para que você então consiga realizar aquilo que você quer, não mais através da força de vontade, mas através de outras estratégias que vão te dar um porquê forte. Então, são 2 livros complementares. Eu volto a falar, o primeiro livro é Comece pelo Porquê, e o segundo livro é o livro Força de Vontade. Esses 2 livros eu vou colocar o link aqui no canal. Se você compra pelo link, você, além de estar se ajudando, né, montando aí a sua biblioteca, aumentando o seu repertório intelectual, seu repertório financeiro, você também está contribuindo para o canal. Eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo se ajuda. Então, juntando tudo isso, você com certeza vai conseguir trazer todas as suas metas, todos os seus desejos, você vai retirar do plano mental e você vai trazer para o plano imaginário, para o plano real, perdão. Então, vamos fazer apenas uma síntese aqui do que nós falamos. O primeiro aspecto é o que? Você ter clareza, você saber o que você quer. Muitas pessoas não sabem, né? Então, depois que você sabe o que você quer, especifica, tem que ser eu quero isso, e de forma bem específica, nada genérico, nada vago. Você vai para a segunda etapa, que é uma visualização que envolve todos os seus sentidos. E aí, a terceira etapa é a etapa onde você vai descobrir o porquê de cada um
dessas suas metas. Se o porquê não for forte, você não vai conseguir perseverar, você não vai conseguir deixar de procrastinar, você não vai conseguir deixar de ser uma pessoa preguiçosa e você simplesmente vai colocar a sua motivação em uma força de vontade ou em uma outra pessoa que é diferente de você e você com certeza se sabotará, ok? A quarta etapa é justamente você definir para cada uma dessas metas que você colocou no seu quadro dos sonhos, você tem que definir pelo menos de 3 a 5 estratégias de como você vai alcançar aquilo. Então, digamos que você queira emagrecer, você deve ter um peso específico ali que você deseja, então se manter com ele. Digamos que sejam 55 quilos, então coloque 55 quilos com saúde, porque se você puser o peso e não puser com saúde, você pode emagrecer justamente em decorrência de uma doença. Então, ali está o seu objetivo. Esse é um objetivo que eu estou apenas dando como uma ilustração. Você vai perceber quais são as suas necessidades viscerais. Pois bem, então vamos traçar aí. A primeira coisa, você deve então acordar mais cedo, talvez. Por quê? Porque o tempo, né? O dia tem 24 horas e você vai precisar de um tempo a mais para que você possa disponibilizar para sair do quê? Para sair do seu sedentarismo. Então você tem que disponibilizar pelo menos 1 hora, né? Para quê? Para que você possa alongar, para que você possa fazer um exercício de força ou para que você possa associar ele a um exercício, por exemplo, HIIT, eu não sei. Mas coloque aí 1 hora até você se arrumar para que você possa então entrar nessa rotina de realização de exercício físico. Lembrando que mesmo quando você começa com exercícios de 10 minutos, de 15 minutos, ainda assim você está na sua rota para alcançar o seu objetivo e materializá-lo. Por quê? Porque você pretende sair do sedentarismo e criar um hábito. Então, pelo menos isso te força ao quê? A criar o hábito de fazer o exercício físico. Então, não negligencie esse tipo de atividade, mesmo quando ela durar apenas 15 ou 20 minutos. Isso já te ajuda a criar o hábito. E aí, depois do hábito, você vai aprimorar esse hábito. Então, você tem o acordar pela manhã, justamente ele é o quê? Ele é um dos degraus que vão te possibilitar a conseguir chegar aos seus 55 quilos com saúde e a permanecer com 55 quilos com saúde. O segundo degrau, para que você alcance essa sua meta e permaneça nela, é que você vai precisar ter uma adequação alimentar. Você vai precisar comer de uma maneira mais saudável e dormir também, né, de uma maneira que seja mais eficiente. Você precisa ter horas de sono, mas não apenas horas de sono que de fato sejam reparadoras. Então, quando o despertador tocar e você olhar para o seu quadro dos sonhos, você vai falar assim: poxa, eu não posso ficar dormindo mais 5 minutos, porque eu tenho um porquê forte para acordar agora, que é alcançar os meus 55 quilos com saúde e permanecer com ele. E um dos degraus para eu alcançar essa minha meta é justamente malhar. Eu preciso desse tempo. Então, rapidamente, o despertador tocou e você coloca bem distante da sua cama, você vai ter disposição suficiente, automotivação suficiente para levantar, porque você sabe que o acordar cedo, ele não é um acordar cedo, porque eu tenho simplesmente que acordar cedo. Não, você tem que acordar cedo porque é um dos degraus que você precisa para alcançar um dos seus projetos para 2025 e para manter esse projeto na sua vida de forma duradoura. Então, assim você faz com todos os desejos que você colocou nesse quadro dos sonhos. Ou seja, você estabelece ali quais são os degraus que são necessários para que você alcance eles. É acordar cedo? É melhorar a sua comida? É ter uma qualidade de sono? É você passar a beber adequadamente? É você retirar determinadas pessoas da sua vida que são como âncoras, né, que te puxam para baixo? É você modificar a sua maneira de se vestir, passar a ter um autocuidado, começar a se vestir de uma maneira onde você se vê mais bonita até mesmo em casa, porque isso interfere na produção até dos hormônios. Quando você se veste e se vê mais bonita,
e quando a sua postura, você está numa postura mais ereta, olhando para frente, sem estar com olhos, né, sem estar com o olhar para baixo, sem estar com as suas costas numa posição de uma pessoa fragilizada, você modifica a fisiologia do seu corpo e isso altera a produção de seus hormônios. Então isso tudo colabora para o seu sonho. Então você precisa definir ali degraus que te fazem alcançar essas metas. Então, ótimo, quadro dos sonhos agora se realiza, porque você tem clareza do que você quer, você especificou o que você quer, você visualizou, colocando todos os seus 5 sentidos, porque você tem um porquê visceral, um porquê ardente que te dá automotivação e não apenas motivação, e porque você traçou os degraus que te fazem alcançar cada uma dessas metas. Lembrando que você não vai mais se utilizar de força de vontade, né? Porque a força de vontade ela é limitada e as nossas tentações são ilimitadas. Você vai se utilizar das estratégias que estão tanto no livro Força de Vontade, como no livro Comece pelo Porquê. Obrigada pela sua inscrição. E só mais um detalhe muito importante. Se recorde de não comentar sobre os seus quadros dos sonhos, que você vai imprimir esse quadro dos sonhos ou não, aí fica de acordo com a sua conveniência. Agora, se você imprimir, o que eu te aconselho é fazer uma coisa: não espalhe o seu quadro dos sonhos pela sua casa, se você mora com outras pessoas, porque um dos segredos de ouro para que todos nós consigamos realizar os nossos objetivos é: não conte aquilo que você quer para as pessoas que não forem necessariamente as pessoas que vão colaborar com a construção, o êxito e a manutenção do seu sonho. Então é muito importante para que você realize todas as suas metas e você tenha sucesso, que você veja 3 vídeos desse canal. Um deles é o vídeo Progrida na Vida em Silêncio, tem todas as informações complementares que vão te auxiliar a entender o porquê você não deve contar os seus sonhos, está muito bem detalhado, está um vídeo muito completo. O outro vídeo é Não Fale Essas Palavras, né? Porque você não deve falar essas palavras. Esse é um vídeo também que tem informações muito complementares, então você vai saber o que você está fazendo de errado para que você possa eliminar do seu comportamento diário e o que você deveria complementar, tanto em nível de ações como em nível mental, da sua mentalidade. E um outro vídeo que é extremamente importante, que tem informações complementares que vai te ajudar a transformar o seu quadro dos sonhos em realidade, é o vídeo do canal também, que diz porque a lei da atração não está funcionando para você, ok? Então, faça o seu dever de casa, se comprometa aí com o seu crescimento pessoal, com o seu crescimento intelectual, o seu crescimento profissional. Veja esses 3 vídeos que são complementares, compre os 2 livros indicados pelo canal e lembrando, se você for comprar, então colabore com o canal comprando através do link, e nós temos na descrição do canal um nosso Pix para caso você deseja colaborar com o canal e fazer qualquer tipo de doação. Te vejo nos próximos vídeos. Um beijo enorme no seu coração. Com amor, Escola Eu Sou, Eu Sou.